Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive e me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim quem me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, de modo especial, diácono Bruno, conterrâneo, lá das Minas Gerais, ele de Nepomuceno, eu de Lavras. Não é muita coisa, mas alegra o nosso coração, né, Bruno? Saber que Deus continua chamando por esses interiores, principalmente o nosso interior do sul de Minas, ali. Então, um grande beijo, tanto para Lavras quanto para Nepomuceno. Povo de oração, povo eucarístico. Hoje, a palavra de Deus, nessa sexta-feira da terceira semana da Páscoa, nos dá a oportunidade de olharmos para o coração de Jesus, celebrarmos a primeira sexta-feira do mês, celebrarmos o amor incondicional de Deus por nós. Um dos lugares privilegiados do nosso tempo para encontrar o ressuscitado, o coração de Jesus. Falaremos sobre isso. Quero destacar a primeira leitura, porque essa experiência feita por Paulo é para nós paradigmática, um exemplo, um modelo daquilo que deve acontecer com cada um de nós. E eu começo perguntando: será que você já se encontrou verdadeiramente com Jesus Cristo vivo e ressuscitado no caminho da sua vida, a tal ponto, a tal modo, que as escamas lhe caíram do rosto e você passou a enxergar de uma forma nova, de enxergar de um jeito novo e num start iniciar um processo profundo de conversão, de mudança de vida, de tal forma que os valores próprios do reino se transformam num grande objetivo da sua vida, a tal ponto que você é capaz de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que Jesus Cristo vivo e ressuscitado possa chegar ao coração das pessoas e mudar a vida delas também, a tal ponto que você possa acordar de madrugada, dormir tarde, sair nas horas que forem necessárias, muitas vezes ficar sem comer por causa desse projeto de vida, sofrer perseguição, calúnia, difamação, muitas vezes passando por precariedades enormes na vida, mas continuando firme no caminho por causa de Jesus, baseado
nesse encontro, nessa experiência, isso aconteceu com Paulo. E, de certa forma, o que deve acontecer com cada um de nós. Repito, você já fez esse encontro? Para muitos tem data, hora, dia. Para nós que experimentamos, por exemplo, o batismo no Espírito, e você muitas vezes, me lembrei hoje de manhã ainda de Monsenhor Jonas, você muitas vezes ouviu Monsenhor Jonas falar da sua experiência de batismo no Espírito, seu Damasco. E você? Pois bem, assim foi com Paulo. Nós ouvimos nas primeiras leituras dessa semana o quanto o testemunho dos primeiros cristãos, sobretudo dos apóstolos, vão nos mostrando o que significa ser testemunha da ressurreição. Chegou a vez de apresentar, da liturgia apresentar Saulo, primeiro, e mostrou como ele se regozijou na morte de Estevão, diácono, primeiro mártir, como ele estava ali e as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de um jovem Paulo, estudioso, rabino, que se tornou perseguidor dos cristãos por conta da sua fidelidade à fé que ele tinha naquele momento. Até que hoje, na primeira leitura, tirada aqui dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, marca esse capítulo, Atos capítulo 9, é importantíssimo para a gente entender a base desse encontro. E aí Saulo, perseguidor dos cristãos, indo para Damasco, um dos lugares onde os cristãos ali estavam, viviam, e Paulo ia para persegui-los. No caminho para Damasco, Paulo teve uma experiência profunda. A palavra conta que foi tão forte e impactante que Paulo tombou, caindo por terra, diz o versículo 4, e ele então ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi um encontro tão impactante que essa voz ecoou dentro dele e algo mudou. Amados irmãos e irmãs, experiência é um dos conceitos mais difíceis da filosofia e da teologia. É difícil descrever o que é uma experiência, o impacto disso dentro de cada homem, cada mulher, de cada ser humano. O que a gente sabe é que é algo tão profundo que acontece em nós que ninguém consegue tirar mais isso de nós. É tão forte, tão profundo, que mesmo que ao seu redor as pessoas digam assim: não, mas não é bem isso. Você tem uma certeza interna que toca os seus afetos, os seus sentidos, a sua vontade e a sua inteligência, e você diz: não, é verdade. Eu experimentei e ninguém consegue tirar isso de você. Porque vai lá no profundo da sua alma. Isso aconteceu com Paulo. Para nós cristãos, e o Papa Francisco insiste muito nisso, é um verdadeiro encontro. Um encontro profundo e para nós cristãos, é claro, é uma pessoa, é um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo, vivo, a ponto de poder ouvi-lo, senti-lo. Sabe que, num dos nossos recantos, um filho de Betânia resistia muito e chegou com aquilo que a gente diz com freio de mão puxado. Não foi, por mais que insistisse com ele, não foi para lá por livre e espontânea vontade. A gente diz foi por livre e espontânea pressão. Pressão da vida, pressão do medo dos traficantes, pressão porque a família disse para ele: ou vai, ou então você está sozinho. E ele foi. E resistia a participar do terço, resistia a participar da missa, resistia a participar das atividades. E ali a consagrada insistindo com ele.
Até que um dia, depois que terminou tudo, horário de dormir, ele passou diante da capela e olhou para aquela luz vermelha do lado da capela. E ele disse que aquela luz, de certa forma, impactou tanto ele, que ele sentiu vontade de entrar para ver, olhar melhor para aquela luz. E aí foi e se aproximou, mas ele disse que ia se aproximando da luz. De repente, ele sentiu uma vontade forte de ficar de joelhos diante daquela luz. E ele se ajoelhou, quando se deu conta já estava de joelho, e aquela luz foi como que cegando os olhos dele, apertando a vista dele, e ele escutou como que uma voz dizendo para ele: eu amo você, por que você quer ir embora? Ele olhou para o lado para ver se tinha alguém falando com ele, e ele estava sozinho no escuro daquela capela, e só aquela luz acesa. Irmãos e irmãs, esse menino caiu num choro, como que num filme passou, ele conta, passou a vida dele inteira, e ele só se lembrava que ele ouviu uma vez só, foi só uma vez: eu amo você, por que você quer ir embora? E aí ele chorou, ele disse que quando se deu conta já era quase de manhã. No outro dia, ele era outra pessoa. A disponibilidade chegou no coração dele, e ele até hoje está no recanto, e de uma hora para outra, por conta da experiência, ele se abriu ao processo. Ele diz: padre, foi Jesus, Jesus falou comigo. Quem vai dizer o contrário? Eu é que não vou. O que eu sei é que o menino resistente, hoje, busca fazer a experiência. Então, São Paulo nos lembra exatamente isso hoje. Repito, qual o seu Damasco? Em que momento do caminho da sua vida o Senhor te visitou e te encontrou? É preciso querer abrir-se a esse encontro, porque isso transforma verdadeiramente o coração e nos faz verdadeiramente cristãos. Não é pela cabeça, é pelo coração, se é que você me entende. Não é decorando doutrinas, dogmas, sabendo a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, como conceitos que passam vazios pela cabeça. É pelo coração. Para ir terminando, é preciso que a gente saiba que há lugares privilegiados hoje na nossa igreja de encontro com o ressuscitado, o nosso Damasco oferecido pela igreja. O Evangelho, onde nós estamos nesses dias da terceira semana da Páscoa, olhando para o capítulo 6 de São João, o pão descido do céu não deixa dúvida. Jesus Cristo vivo, ressuscitado no milagre da Eucaristia, é para nós lugar privilegiado de encontro com o ressuscitado, porque o ressuscitado se faz presente na sua palavra, o ressuscitado de forma especial se faz presente no milagre da Eucaristia, o ressuscitado se faz presente na igreja reunida porque estamos no nome dele, e aqui nós temos a oportunidade de fazer da Santa Missa o nosso Damasco. Você não vem para o ritual oco e vazio, você não vem para cumprir uma desobriga, como a gente diz no interior de Minas. A gente vem porque o Senhor está vivo e nós queremos encontrá-lo. O outro lugar privilegiado, e com isso eu termino, é o coração de Jesus. Nessa primeira sexta-feira do mês, é bonito porque quando a gente olha nos encontros com o ressuscitado, o quanto ele se mostra íntimo dos apóstolos, o quanto ele se deixa tocar, o quanto ele se aproxima, come junto, está junto daqueles para quem ele aparece. Pois bem, nessa experiência do ressuscitado, encontramos o coração de Jesus que se dá a nós. Esse
essa chaga aberta do coração é um lugar privilegiado para que você entre e na intimidade sinta o que esse filho de Betânia ouviu junto da luz vermelha do sacrário. Eu amo você, fique comigo. Que nós possamos, na experiência que fazemos da Santa Missa e também do coração amoroso de Jesus, encontrarmos o nosso Damasco como Paulo encontrou o dele, e a partir daí vivermos como verdadeiros discípulos e missionários. Termino. Quando foi o seu Damasco? Peça ao Senhor a graça de reavivá-lo. E se você ainda não se abriu a essa experiência, quem sabe hoje, nessa missa, a partir do sistema Canção Nova de comunicação, o Senhor lhe dá a oportunidade de ouvir Jesus lhe dizer: eu amo você, fica comigo. Que o Senhor nos dê essa graça. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.